Eu começo o programa de hoje na presença desse companheiro de casa, que é um dos mais respeitados jornalistas esportivos do Brasil. Repórter de grande perspicácia, de grande competência, ele marcou época na TV Record. Fez parte de uma equipe que deixa saudade até hoje, formada, me lembro, como se fosse pelo narrador Silvio Luiz, pelo saudoso comentarista o Pedro Luiz e pelo também saudoso Eli Coimbra. Atualmente, ele é comentarista da Rádio Jovem Pan e tem cadeira cativa aqui na nossa Gazeta, à frente do Mesa Redonda e do Gazeta Esportivo. Tá, ele é polêmico, ele é ponte pretano roxo e está com a gente hoje aqui. Boa noite, Flávio Prado. Ô, Flavinho, que coisa boa te visitar. Você viu a revista Piauí, que coisa? Eu vi. Meu Deus do céu, senta em casa. Mas que coisa maluca. Os caras não têm o que inventar. Demi Moore, Sharon Stone, os caras escolhem, avacalharam de vez, né? É. Mas, enfim. Bom, hoje, Flavinho, os dias de futebol os jogos, né? Estão sendo transmitidos com muita qualidade, em HD, equipamento de uma geração e tal. Eu falei de você da Record, quando eu te conheci. Como é que era naquela época? Lente Barortal, né? Olha, primeiro eram aqueles volantes enormes, né? Era uma coisa assim pesadíssima. Eu peguei muito pouco desses volantes aqui na Gazeta, na Rádio Gazeta. Tá. Aí na Record a gente usava o microfone, mas era aquele microfone com fio, aqueles cabos enormes. Lembro, passando por uma coisa, fazia aquela maçaroca. Às vezes o cara ia bater o escanteio, tinha que puxar tudo aquilo. E um pontinho de maldade também, né? Uhum. A gente escolhia um e todo mundo ficava dando volta em torno dele. Ai, meu Deus do céu. E na hora que soltava a boiada, aquilo, normalmente o mais gordinho e tal. Era bullying assim, mesmo, né? Oh, meu Deus. Mas era uma transmissão muito choque, né? Não é choque mesmo. Quando chovia, inclusive. E era você tinha mais liberdade para trabalhar, então você podia entrar no campo, mas eram campos terríveis, melhorou muito o piso, né? Tá. Então você usava aquelas botas enormes, porque o barro vinha até o joelho e tal. É mesmo? Era uma coisa, mas era uma delícia, né? Uma coisa seguramente, e era um espetáculo bacana. Eu me lembro, lá no Rio de Janeiro, meu pai comprou 4 cadeiras cativas no Maracanã. Uhum. Ele ia de terno e gravata, eu ia com meu irmão todo arrumadinho também, minha mãe de taer, e assistia um espetáculo de futebol. Hoje, o cara tem que estar fora do seu juízo, né? Se for de terno, né? Não. Mas assim, eu defendo muito a volta da família e esses jogos às 11 da manhã tem sido uma representatividade disso. Tem sido uma experiência muito legal. Ela aconteceu por acaso. Não é que alguém pensou, vamos fazer o jogo às 11 da manhã, que era normal nessa época. Sim, era. Aí inventou essa história do calor, diz o que, o jogador treina às 11 horas da manhã. Claro. E aí o que aconteceu? Teve aquela manifestação marcada aqui para a Paulista e a polícia de São Paulo... Qual delas? Tem 1 bilhão 426... Não, a primeira, aquela oficial, contra a Dilma, fora sim, Dilma e tal. Tá. Que foi a que trouxe mais gente, né? Foi. Aí a polícia de São Paulo disse, não dá para segurar as duas coisas. Se o jogo do Palmeiras, marcado para o período da tarde, a manifestação também seria. Então a polícia disse, tem que antecipar o horário do jogo do Palmeiras. Antecipou para as 11 da manhã e foi um sucesso. Tanto que começaram a fazer experiência e todos os jogos, às 11 da manhã, tem lotado estádios. O Atlético Mineiro jogou e fez 56 mil pessoas. Domingo passado, São Paulo meteu 59 mil. E os recordes vão sendo batidos, porque o horário é excelente. Família, crianças, é muito bonito, é muito legal. Bom, desde a década de 90 você está lá na PAN. Em 1967 tinha um programa de rádio na PAN chamado Pequeno Mundo de Unipam. Que coisa boa. Eu adoro rádio. E você também. Agora, e você está lá como comentarista. Eu já vi as brincadeiras que vocês fazem, meu Deus do céu. Eu fui lá uma vez. Olha, o fora do ar é muito mais legal que o que vocês brincam uns com os outros. Agora, futebol é uma coisa, quer dizer, eu vou fazer 71 anos agora na sexta-feira. Parabéns antecipadamente. Obrigado, querido. Então eu tenho muita idade. Amém. Obrigado, querido. Eu tenho muita idade. Na minha época era radinho de pilha. Eu gostava muito daquilo. E futebol, para mim, continua sendo mais ou menos aquilo. Durante muito tempo eu via na televisão e com rádio. Ainda existe muito isso. Tá. No estádio, principalmente, não pode entrar com radinho de pilha, sei lá por quê, mas você ainda até agora tem os aplicativos, né?
Então o pessoal leva no telefone, acaba ouvindo, ainda tem muito disso. Há um probleminha que quando for solucionado vai ajudar muito, que é o delay, né? A imagem. Sim, o delay, Então ela cria um problema. Ou você ouve o gol muito cedo, ou você ouve muito tarde, você vê muito tarde. Então isso é uma coisa que está sendo coordenado para que a gente tenha... só quando a geração é da própria cidade, aí sim, né? Sim, sim. Mas assim, por exemplo, normalmente os jogos eles são gerados via satélite, aquela coisa toda. Que é legal você ouvir o Nilson, né? No rádio e ver a imagem na... Agora, se ele falar que se ele gritar gol antes, aí fica chato, né? Fica, lógico. Então, é essa coordenação que está sendo feita. E é uma delícia. Eu acho que o rádio, ele dá um dinamismo, aquela coisa do sonho, né? Da imaginação. Exatamente. O Nilson Sexton, um maravilhoso narrador, tivemos narradores maravilhosos, citou o Pedro, que trabalhou comigo como comentarista, mas você lembra por exemplo, o Osmar Santos. Ele criava toda uma situação de pimba na gorduchinha. Poxa, qual é? O Fiore, abre-se as cortinas, né? Poxa, sabe? Ela criava todo um teatro, toda uma situação maravilhosa. Pois é. Bonito, uma coisa romântica. Também acho. Agora, paralelamente à sua carreira no rádio, você comanda a tradicional Mesa Redonda, que é o carro-chefe da nossa emissora, em audiência, e o Futebol Debate, que é o Mesa Redonda, aos domingos. E participa do programa que é diário aqui, que é o Gazeta Esportiva, que tem um programa de mega audiência também durante a semana. Agora, quando você vai falar sobre o seu time, a Ponte Preta, pode ficar mais fácil. Agora, quando você entrevista um técnico que é de um outro clube, por exemplo, que não é da sua simpatia, mas você simpatiza com o técnico. Como é que acontece muito? Muito, né? Muito. Por exemplo, a Ponte eu prefiro não falar dela. Porque não dá para ser levado a sério. Aliás, eu aviso, né? Eu prefiro, aviso o ouvinte, eu aviso o telespectador. Quando eu estou falando da Ponte Preta, não é uma coisa séria. Eu fico maluco, o árbitro é sempre ladrão, aquela coisa. Ô, Rony, no sábado, a minha mulher já foi umas 2 ou 3 vezes comigo ao estádio, porque gera desconfiança, né? Eu saí daqui, eu reconheço isso. Eu saí daqui no sábado, eu trabalhei de manhã e à tarde na rádio. Acabou o trabalho, não tinha nem almoçado, fiz um lanche, peguei o meu carro e fui para Campinas ver o jogo da Ponte Preta com o Atlético. E cheguei meia-noite e meia, 1h da manhã em casa. Mas muito feliz. Só que ela falou, será que é jogo mesmo? Quem é essa dona Conceição? É uma senhorinha de quase 80 anos, que viu o jogo numa cadeirinha de roda. Mas, vamos ver essa Conceição aí, se não é a Conceição do Calbi. Então, ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de falar da Ponte, assim, comentando a sério. Então tá jogando Ponte alguém, eu fico, não dá. Olha, no último domingo você entrevistou um amigo meu. Eu não sou uma pessoa ligada a futebol, mas ligada às pessoas que eventualmente fazem futebol. Sem dúvida. E você entrevistou um amigo meu. E eu queria que a gente desse uma olhadinha nessa entrevista. Roda aí, Tatá. Boa noite para o Muricy Ramalho. E a pergunta que está todo mundo fazendo. Muricy, ideia de voltar quando? Esse ano que vem, não volta mais? O que você está pensando em fazer? Boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Estou descansando bem, estou fazendo uma coisa que há muitos anos não fazia, que é ficar com a família, viajando um pouco. Claro que agora voltando a ver um pouco de futebol também. Mas realmente o meu pensamento é de voltar o ano que vem só. No começo do ano que vem, claro que se aparecer uma coisa muito boa, como apareceu agora há pouco tempo, né? Meu brother, gosto dele. Esse é maravilhoso. E agora, é o tal negócio, né? Você pinça hoje as pessoas legais do futebol. Ele falou que eu perguntei, tem muitos amigos no futebol, ele olhou para a mão assim, acho que não dá para encher essa mãozinha toda. Ele já falou isso para mim uma vez. E é difícil mesmo, a vida está assim hoje. Tá, né? claro. Na verdade é assim. Agora, respondendo a sua pergunta, você torce pelas pessoas, eu aprendi isso com o Silvio Luiz. Tá bom, você tem um time que você gosta, mas você torce pelas pessoas. Vou te dar um exemplo. Como é que eu vou torcer contra o Muricy ou contra o Tite? Tite é uma pessoa doce, maravilhosa. Claro, maravilhosa. Esse Marcelo Oliveira que chegou aí agora. Pessoa, como é que você vai ter? Então você acaba deixando o jogo fluir, porque não dá. Então domingo eu jogo Dorival Júnior contra o Marcelo Oliveira. Eu sou amigo dos dois. Os dois desde o tempo que eles jogavam. Um no Atlético Mineiro, outro no Palmeiras. Como é que você vai torcer contra essa gente? Não há como. É difícil. Não há como. Então deixa fluir, sabe? E é gostoso. Você acaba lembrando coisas bacanas. O Muricy, no final de ano, a gente faz alguns jogos.
E o Muricy, ele inverte o papel. Ele não tem joelho, né? Não é que o joelho... Ele não tem joelho, não dá para jogar. Então ele fica cornetando, ele vira o jornalista. E há alguns anos, eu estava de treinador do meu time, o jogo estava 4-1. E aí damos um vacilo e ficou 4-4. Aí eu saí tomar uma água, quando eu voltei, ele falou, você está fora, você caiu. Eu vou dirigir o time agora, porque vocês não fazem isso comigo, agora é minha vez. Ai, e ele dirigiu mesmo. Olha que coisa maravilhosa. É muito legal. Um cara maravilhoso, eu gosto muito dele. Precisava ir para o Botafogo. Botafogo? Ele precisava ir para lá. Botafogo tem um grande amigo meu, René Simões, é um cara que eu... Eu sou Botafogo. Eu sei. Eu tenho o maior carinho por ele, tenho o maior respeito. Ele é um cara adorável. Agora, como é que você se posiciona? Você viu como eu abri hoje, mostrando o Blatter, enfim, e o Marinho com poses de... Você leu a revista, né? Como é que você se posiciona diante desses escândalos? Olha aí. Como é que você se posiciona diante desses escândalos que envolvem o mundo do futebol? Porque a coisa ficou muito, muito feia. Muito feia. É um pessoal asqueroso, né, Rony? Para mim acabou sendo, entre aspas, até uma consagração, porque eu sempre falei isso, a vida inteira. É verdade. Eu sou testemunha. Eu sempre falei isso, eu sempre disse que era um pessoal que não merecia o menor respeito. Essa sujeira começou na FIFA. E as pessoas dizendo, o Flávio é radical, eu cansei de ouvir isso. Exato. Essa sujeira começou na FIFA com o João Avelange. Ele começou a levar essa, que eu chamo de crime organizado, para dentro da FIFA. FBI, o negócio foi, olha... Terrível, né? Faz um mal horrível para o futebol. Faz um mal para qualquer coisa. Claro. E essa gente é deprimente. E a gente sabe tudo que eles fazem. São pessoas que, boa parte deles nunca trabalhou, nunca teve um trabalho que justificasse as fortunas que tem. E essas pessoas ficam aí usando o futebol, não fazem nada pelo futebol, sequer são bons administradores. Agora, e quanto à seleção brasileira? Porque... O comando do Dunga, ele tem feito, inclusive, comentários, eu diria até, de certa forma, infelizes, não sei se eu estou dizendo bobagem ou não. Dá para ter uma perspectiva da próxima Copa? Difícil. Depois desse 7-1? Não? Difícil porque não se fez nada, né, Rony? Quando o Brasil perdeu de 7-1, eu disse, bom, finalmente chegamos a alguma coisa. Está evidenciado que o Brasil... Está evidenciado que o Brasil está atrasado. A coisa está feia, chegou-se no fundo do poço. E, de uma certa forma... Quando você cai completamente, você começa a subir. Não é? Vocês, olha, cheguei no fundo do poço, agora vamos recomeçar. Não fizeram nada, absolutamente nada. Trocaram o Filipão pelo Dunga. O Filipão é muito mais técnico que o Dunga. O Dunga até fez um bom trabalho na seleção brasileira, mas você precisava o quê? Você precisava pegar a base, fazer, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, por que ela ganhou 2014? Porque no ano 2000, ela ficou na primeira fase da Eurocopa. E aí eles disseram, como é que a Alemanha fica na primeira fase da Eurocopa? Foi eliminada. Eliminada normalmente, empatando e tal. E esse pessoal resolveu criar um plano de trabalho. Foram na Bélgica, que é um país menor, viram o que os belgas estavam fazendo, gostaram muito da ideia e fizeram alguma coisa parecida. Espalharam escolinhas de futebol por todo o país. Criaram obrigatoriedade do uso de meninos da base nos times principais de futebol. Criaram uma liga independente que começou a injetar dinheiro. Enfim, melhoraram os estádios. E aí, depois de um tempo, eles começaram a mapear todos os meninos do país. Hoje eles têm praticamente uma seleção permanente de 12, 13, 14, 15 anos. Esses meninos vêm junto faz tempo. E aí, de repente, a gente viu o que viu. No Brasil não se faz nada, é tudo empírico, quando não desonesto. Você não consegue, por exemplo, se você tiver um filho, um neto, ou eu, um sobrinho, alguém quer que seja. Meu netinho, por exemplo, aqui tem 1 ano, daqui a 12, 13, diz, avô, eu quero treinar num time. Eu não vou conseguir fazer isso. Vai ter que arrumar um empresário, quer dizer, espero que até lá tenha mudado a situação. E só entra via empresário. E entra via empresário porque há o que a gente chama no futebol, não, um ratatá, eles dividem a comissão em cima desse jogador. O jogador não pertence ao clube. Fala-se muito da Lei Pelé, mas isso é conversa. Quantos jogadores o Botafogo não vendeu, o Flamengo não vendeu antes da Lei Pelé, e eles continuam na miséria. A desonestidade, falta de planejamento, é uma coisa muito séria. Meu Deus. Bom, ruim, né? Demais. Já? Putz, uma bomba, eu estourei tudo, meu Deus do céu. É que é meu amigo. A conversa de amigo é fogo, viu? A gente garra a conversar. É verdade, verdade. Flavinho, você tá na PAN, está aqui com a gente todo dia, no domingo. Os horários, eu vou dizer tudo. Você vai falar dos horários. Primeiro, da PAN. Da PAN eu faço diariamente o Esporte em Discussão. Que horas? Da 1 às 2. Certo. Aí isso é diário. Aí tem os jogos, né, por escala, tem o Mundo da Bola, que eu adoro fazer, que é das 9h30 à 1 da tarde, aos sábados. Tá. Aí temos os plantões nos domingos,
Plantão de sábado, plantão domingo também por escala, e os jogos de futebol. Às quartas e aos domingos. Aqui, todo dia? Aqui todo dia a gente passa para dar uma olhadinha como as coisas estão. Gazeta Esportiva às segundas-feiras, às quartas-feiras, o Meu Fato, outra faz o Chico, e o nosso querido Mesa Redonda, que a gente vai lapidando dia a dia, né? Você sabe como é que isso funciona. É duro. Irmão, obrigado. Sucesso para você. Claro. Obrigado por ter vindo. Me convide mais vezes. Pô, que é uma delícia. Então volta amanhã. Olha, vai ser uma honra. Obrigado, meu irmão. Valeu, Rony. Obrigado, querido. Obrigado. Beijo em casa, Saúde, viu? Para você também. Muita saúde, obrigado.